Olá, tchutchucos, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Augusto e eu estou trazendo nessa aula, pessoal, a continuação dos nossos estudos sobre Brasil Colônia, tá ok? Só que, presta atenção. O que eu vou trabalhar com vocês é a economia açucareira, tá? Então você já tem que ter como pré-requisito tudo aquilo que foi discutido nas aulas anteriores. Por exemplo, o porquê da colonização portuguesa ter se iniciado no Brasil a partir de 1530, quais são os elementos-chave da colonização portuguesa aqui. Lembrando que quando eu falo de elementos-chave, eu posso resumir no termo plantation, tá ok? Lembrar também, pessoal, que já foi discutido todo aquele conjunto de crescimento da colônia através da expansão territorial. E por último, a gente tem que lembrar que toda a história do Brasil ela tem ligação, lógico, com a história europeia, a história geral. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que o contexto na Europa desse momento é um contexto mercantilista, é um contexto absolutista, é um contexto em que a gente pode falar das diplomacias abaladas dentre os países europeus, principalmente abaladas entre os países possuidores de terras e aqueles que não possuíam, tá certo? Para a aula de agora, tchutchucos, eu vou pedir para vocês seguirem tudo que eu estiver falando na página 504 da apostila 2, tá legal? Então vem comigo. Tchutchucos, a primeiríssima coisa que a gente tem que começar a relembrar para tratar dessa sociedade açucareira, fora aquilo que eu já pedi para vocês guardarem na introdução agora há pouco, é o início de todo o processo colonizador brasileiro a partir de 1530, tá? Lembra comigo o seguinte, tudo começou a partir de uma expedição, a expedição chamada Expedição Colonizadora, e o responsável foi um fidalgo chamado Martim Afonso de Souza. O que ele fez? A mando do Dom João III, que era o rei de Portugal, ele veio para o Brasil para iniciar a colonização propriamente dita. E durante um ano, que foi o tempo de permanência dele aqui, o que ele fez? Ele aprisionou navios estrangeiros, sobretudo aqueles franceses que faziam as conexões de comércio no litoral brasileiro, comércio esse feito com os índios. Havia também o saque de determinados recursos dessa região litorânea, como por exemplo o pau-brasil. E fundamentalmente, tio-tiocos, tem que lembrar que os franceses faziam tudo isso por quê? Tem que lembrar, pessoal, que os franceses faziam tudo isso por quê? Eles faziam tudo isso porque não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Tá legal? Outra coisa importante feita pelo Martim nessa expedição foi a fundação de povoações litorâneas. Tanto é que a gente comenta que a primeira povoação de fato que o Brasil teve foi na região de São Vicente. Para que isso? Para se consolidar, de certa maneira, o domínio português no território colonial. E ao mesmo tempo, a gente pode também guardar que a fundação de povoações, ela garante a posse da terra contra esses estrangeiros ou contra até mesmo alguns indígenas que fossem contra a colonização portuguesa. Tá certo? Ele vem para cá para a montagem administrativa que vocês já estudaram, tem toda aquela relação com a criação das capitanias hereditárias, né? E uma coisa legal é guardar que o sistema administrativo que é montado com o Martim Afonso de Souza é um sistema terceirizado. Lembra, Portugal estava em crise econômica, então houve a necessidade de criar esse sistema terceirizado. Eu falo isso porque, inclusive, grande parte dos financiamentos que aconteceram aqui, eles eram financiamentos particulares. E no caso, por exemplo, do Martim Afonso de Souza, até holandeses financiaram a empreitada de colonização na capitania que ele dominava. Tá ok? O que o cara vem fazer aqui também, pessoal? Ele vem explorar o litoral brasileiro para saber realmente o tamanho das terras tupiniquins, mas ele se preocupa principalmente com a região sul do nosso litoral. É interessante porque já se sabia naquela época por parte dos espanhóis da existência da bacia do Rio Prata. Então era necessário que Portugal conhecesse essa região, soubesse daquilo que se contava, que é o potencial estratégico da área. Beleza? E para finalizar, que é o gancho da nossa aula de agora, ele veio também fazer experiências agronômicas.
E adivinha só, o produto que mais casou com clima, solo e até mesmo com o mercado europeu, no sentido de demanda, foi a cana-de-açúcar. Curioso, né? O mais interessante dessa curiosidade é entender que essas experiências agronômicas demonstram o seguinte: o Brasil não tinha nada a oferecer daquilo que os portugueses queriam. Metais preciosos, riquezas diversas, como por exemplo a riqueza em pedras preciosas. Então a gente percebe que a colonização brasileira ela se fundamenta muito no quê? Ela se fundamenta muito na exploração da terra, no sentido agrário. No sentido agrário. Tá legal? Então, feito isso, a gente relembrou o que tem a ver tudo isso com a aula de agora. Meninos, meninas, isso tem tudo a ver porque a grande essência da colonização portuguesa aqui no Brasil foi o sistema de plantation, ou plantagem, né? E todo mundo lembra que o sistema de plantation, ou plantagem, pode ser resumido no MEL. O que é MEL? Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Então a nossa colonização, que é uma colonização típica de exploração, ela se assentou nesse modelo, o modelo de plantation. E aí pegando o M, que é a monocultura, a gente tem que guardar aquilo que é trivial. Tchutchucos, durante muito tempo, ou seja, durante um período que vai de 1534 a 1654, o principal produto brasileiro foi o açúcar. Mas calma, não se engane, não foi o único produto, tá? Eu tenho que falar de novo, não foi o único produto, porque muita gente acaba confundindo. Monocultura, pessoal, pela regra do plantation, é o produto mais explorado, tá legal? E aí o que nós tivemos aqui de outros produtos, que são chamados produtos secundários? Tivemos as drogas do sertão. Drogas do sertão, para quem não lembra, tchutchucos, são especiarias tropicais, tá legal? Elas eram encontradas fundamentalmente na região amazônica. Outro produto, tivemos o tabaco. O tabaco plantado no litoral nordeste, ele era utilizado como moeda de troca na África, era utilizado também como rapé, já até para fumar no mercado europeu. Outro produto secundário, tivemos a pecuária. A pecuária que de certa forma começou como um apenso do engenho, né, da região açucareira, e conforme foi sendo interiorizada, se tornou uma atividade secundária, uma atividade paralela. Temos o algodão, também plantado no Nordeste, utilizado para o mercado interno, para a fabricação de roupa para escravos, para colonos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com esse leque de produtos? Que o sistema de plantation ele comporta o produto mais importante quando eu falo de monocultura, mas não é o único. Tá legal? Então, voltando para a economia açucareira, o que a gente vai ter que captar? A gente vai ter que captar que o açúcar ele faz parte de uma coisa chamada ciclo açucareiro aqui no Brasil. E esse ciclo açucareiro, pessoal, ele tem esses dois elementos que vocês já conhecem. A plantation, né, o MEL e o pacto colonial. Quando eu coloquei aqui para vocês o pacto colonial, mas falei dele em segundo momento, foi para mostrar para vocês o seguinte. O pacto colonial ele tem que ser discutido como sendo a essência da colonização quando se trata de lucro, tá? Aí para quem não lembra, já foi discutido também. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Esse é o esquema do pacto colonial. O pacto colonial, então, era uma relação que se estabelecia entre a metrópole, no nosso caso aqui Portugal, e a colônia, nós mesmos, tá? O primeiro grande detalhe é que nessa relação que a gente chama de pacto colonial, existe um monopólio que é conhecido como estanco. O que é isso aí? Significa que todo o território colonial é posse metropolitana. Então todas as decisões econômicas, administrativas ou até mesmo religiosas são impostas pela metrópole. A colônia não pode ter autonomia. Entenderam? Outro elemento, para vocês entenderem agora o quanto isso está muito ligado, lógico, à plantation e a importância de entender esse elemento quando eu falo de ciclo açucareiro. A colônia ela tinha duas obrigações dentro desse pacto colonial a priori. A primeira, o envio de matéria-prima, como por exemplo a cana-de-açúcar, lógico. E a segunda obrigação era de enviar metais preciosos, quando encontrados. Mas percebam que eu coloquei matéria-prima primeiro.
é nesse momento que entra a cana-de-açúcar, entenderam? Então aqui você percebe a importância da colônia, entendendo que ela é um apenso metropolitano, porque ela complementa a economia de lá, tá legal? Ora, prof, e o que era feito com essa matéria-prima? O nome diz tudo, pessoal. A matéria-prima podia ser beneficiada, no caso, manufaturada e depois revendida. Ela podia ser revendida pura, né? E o mais legal é que isso faz parte do sistema mercantilista, porque quanto mais matéria-prima uma metrópole tivesse, maior o mercado que ela vai ter também. E quanto maior o mercado, maior a riqueza. Entenderam? Uau, é isso aí. Agora, e a metrópole? Qual é a relação dela com a colônia? Primeira relação, não se esqueçam, é a relação de monopólio, tá? Ela controla. Mas dentro dessa relação de monopólio, a metrópole ela enviava os manufaturados para a colônia. E é muito simples, pessoal. A colônia ela não tinha liberdade de produzir os seus próprios produtos. Ela tinha que importar. Então, o que era importado? Vinho, roupas, de certa forma consumidas pela elite, louças, alguns produtos alimentares fundamentais. Então a gente percebe que a colônia ela está tão enquadrada no sistema de plantation que ela não pode produzir para ela mesma, né? Lógico, calma, tinha sim a produção de subsistência, sim, mas grande parte do produto que entrava aqui vinha da metrópole, não era fabricado na colônia, entenderam? E o outro elemento da metrópole, o grande papel, é o papel de enviar a mão de obra. Muitos devem estar se perguntando, poxa, prof, essa mão de obra, ela podia ser muito bem colona, né? Podia vir para cá portugueses, podia vir para cá qualquer um que fizesse parte do Império Português. Não, pessoal, não pode. Por quê? A coroa portuguesa, ela sabia do grande problema que ela tinha, que é a concentração demográfica muito rara, muito pequena. Portugal é uma tripa de terra, então não tem como você mandar a mão de obra colona para cá. Então adivinha qual foi a mão de obra encontrada? Se você lembra do sistema de plantation, já sabe, é a escrava. Tá legal? Então esse envio da mão de obra, ele serve não só para trabalho propriamente dito, mas também para lucro, porque a mão de obra é vendida. Tá certo? Entenderam? Então vamos voltar lá e olha só que coisa muito importante. Então dentro dessa economia açucareira, se você entender o pacto colonial e plantation, eu vou trabalhar agora cada um desses elementos. Bacana? Vamos começar pelo mais óbvio, né? Tchutchucos, o primeiro elemento que todo mundo tem que saber é a cana-de-açúcar. O porquê que ela foi escolhida, ou porquê que o açúcar era o produto mais importante. Tchutchucos, existem 4 explicações para isso, 4 motivos, e eles são: o primeiro, que é o mais importante que vocês vão lembrar, é o mercado na Europa. A demanda por açúcar era muito grande, e o açúcar ele não era utilizado só na culinária. E, na verdade, quando era utilizado na culinária de alto padrão. O açúcar ele era utilizado também para finalidades medicinais. O açúcar era utilizado também como dote. Então, era um produto muito procurado. Era uma demanda que existia por esse produto que Portugal podia atender. Tá legal? Então, o primeiro grande motivo, pessoal, é o motivo de que se tem mercado na Europa, existe lucro. Bacana? Outro motivo, pessoal, a gente sabe muito bem que a coroa portuguesa, antes de começar a colonizar o Brasil, antes mesmo até daquele período pré-colonial, ela fez muita exploração na região atlântica da África, principalmente nas Ilhas Atlânticas. E lá nas Ilhas Atlânticas, ela já plantava cana-de-açúcar. Ela já ia de forma, digamos, muito primária, encontrando o mercado consumidor e vendendo esse verdadeiro ouro branco ali na Europa. Ela percebeu que aqui no Brasil a experiência podia servir demais e ela podia ampliar, aumentar a produção. Então a experiência portuguesa nas Ilhas Atlânticas contou muito. Portugal meio que chegou aqui com um modelo pronto e acabado quando eu falo da exploração da cana-de-açúcar. Legal? Outro motivo, pessoal, o Brasil ele tinha o clima e o solo adequados para a economia açucareira. O solo que nós temos na região Nordeste, que foi a principal região produtora de cana, pessoal, é um solo muito típico do litoral. É o solo de Massapê. O nome é legal, né? Massapê é um solo argiloso. Vem de você amassar com o pé. Isso é o solo perfeito para a produção canavieira.
E era um solo que, de certa maneira, fazia com que a produção tivesse sempre alta rentabilidade, no sentido de produção, e em curto tempo. Beleza? E o último motivo, pessoal, um dos mais interessantes, é o empréstimo que Portugal tinha da Holanda. E uma coisa muito interessante quando eu falo da Holanda, tchutchucos, é o seguinte: a Holanda, já coloquem, foi a grande parceira de Portugal. Para vocês terem uma ideia, a Holanda, ela não fez só o empréstimo, o financiamento da empresa açucareira aqui no Brasil. Ela também, por conta desse volume de dinheiro que emprestou, ganhou o direito de transportar a cana, de refinar a cana e também, pessoal, o que pouca gente sabe, de distribuir o produto final no continente europeu. Então a Holanda, ela foi uma motivação muito importante porque ela foi basicamente o respaldo econômico para que a coroa portuguesa pudesse utilizar esse produto como sendo o produto principal da sua relação econômica, da sua colonização. Tá legal? Acabei de explicar para vocês, se vocês sacaram, o M, ou seja, o monocultura. Beleza? Vamos olhar o próximo tópico, a mão de obra. Pessoal, a mão de obra, ela é muito interessante ser debatida da seguinte maneira. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a coroa portuguesa tinha uma dificuldade muito grande de enviar colonos para cá? Pois bem, no começo da colonização, a gente sabe muito bem que as relações de trabalho, de exploração que existia entre os metropolitanos portugueses e os nativos aqui no Brasil era mediante o escambo, né? Só que o escambo, ele funcionava muito bem para a questão extrativista. Ora, tchutchucos, vocês não podem esquecer que durante 30 anos, qual foi o principal produto do Brasil? O pau-brasil, né? Ele era colhido, ele era extraído. Então não havia uma relação de exploração do trabalho propriamente dito, porque o escambo era uma troca. E por outro lado, se aproveitava de uma situação muito circunstancial. E no começo essa mão de obra também foi utilizada na produção canavieira, só que tinha tudo para dar errado. Sabe por quê? Primeiro, pessoal, os indígenas, eles tinham uma coisa chamada divisão sexual do trabalho. E todo mundo sabe que pela divisão sexual do trabalho, quem que é o responsável pelo trabalho na agricultura? É a mulher, não é o homem. Então os portugueses, eles não conseguiam entender muito isso e passaram a taxar o indígena como preguiçoso. E mesmo assim, de forma muito insistente, eles colocavam os homens para trabalharem. Só que eram eles que não trabalhavam na agricultura e por isso eles não tinham muito a oferecer. Que é um outro problema? O indígena, ele não está muito relacionado com a questão da exploração que os portugueses começaram a introduzir a partir do momento em que houve a necessidade da mão de obra para a produção canavieira. Então muitos fugiam. E o indígena, como conhecedor do território tupiniquim, ele foge, pessoal, e sabe muito bem para onde vai. Assim também como outros indígenas que com o tempo faziam o mesmo. Então, mediante essas problemáticas, a coroa portuguesa percebeu que ela tinha que encontrar um outro modelo de mão de obra. E adivinha qual foi, pessoal? A mão de obra negra africana no estilo escravidão. Agora, professor, por que o negro africano? Tchutchucos, primeiro, entender aquilo que eu comentei lá no comecinho da aula. O negro foi colocado como sendo a mão de obra aqui no Brasil porque os colonos não podiam vir para cá, lembra? E por outro lado, pessoal, olha só os 4 principais elementos que explicam o porquê da adoção da escravidão negra africana. A primeira coisa que eu coloco sempre é a aptidão para o trabalho agrário. O negro africano na África, principalmente na costa litorânea, eles eram muito aptos ao trabalho agrário porque eles vivem disso também. Legal? E uma coisa mais interessante, lá não tem muito clara a divisão sexual do trabalho. Então ele casava com uma luva dentro da proposta de exploração que Portugal estava criando. Legal? Segunda explicação, pessoal. Muitos indígenas da parte litorânea, além de fugirem, eles permaneciam às vezes próximos dos núcleos colonizadores, mas com a relação de exploração, eles não fugiram e reagiram e acabaram sendo dizimados. Então, por conta da ausência da mão de obra indígena em determinados locais, essa mão de obra negra africana, que já tinha uma certa aptidão, passou a ser trazida e passou a ser introduzido na produção canavieira. Joia?
Olha a terceira explicação, é nojenta, pessoal. É o apoio que a Igreja Católica dava à escravização do negro africano. Tchutchucos, é até interessante porque quem muito defendia que o negro africano tinha que ser explorado como escravo e não o indígena era o jesuíta. E todos sabem que o jesuíta ele foi uma peça fundamental na colonização do Brasil, né? Afinal de contas, a Igreja Católica ela foi responsável pela catequese dos indígenas. Isso amansa um pouco a fúria desse tipo contra a colonização. A igreja também era responsável pela educação dos colonos. Só que ela criou uma coisa muito louca, que é disso, de chamar o negro de decaído, de falar que existia uma explicação bíblica e religiosa para o fato deles serem escravizados, deles terem que ser escravizados. Só que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faça, né? A Igreja Católica, quando a partir dos jesuítas criava as missões jesuíticas, utilizava o trabalho dos indígenas, não utilizava a mão de obra negra africana, e no restante da América, nos territórios, por exemplo, espanhóis, eles nunca foram aqueles que defenderam os indígenas. Então é um caso muito brasileiro. É um caso que aqui no Brasil a Igreja Católica ela estava interessada em proteger os indígenas, é uma maneira dela ter fiéis para acompanhá-la, para defendê-la também, mas ao mesmo tempo ela é uma maneira dela propagar a fé cristã. E para isso ela encontrou o bode expiatório. O bode expiatório foi o negro africano. Beleza? E a última explicação, tchutchucos, é aquela que eu vou pedir para vocês destacarem. É o lucro com o tráfico negreiro. Senhores, o lucro que Portugal ganhou com o tráfico negreiro foi exorbitante. Era um lucro que, de certa maneira, às vezes ultrapassava até o lucro com a exploração de outros produtos tropicais. Então valia a pena você fazer o uso do tráfico negreiro porque você vendia seus produtos, o escravo, aqui para o Brasil, mas também para alguns outros territórios do Império Português. E a rentabilidade era imediata. Tá certo? De onde eles vieram, professor? Vieram basicamente do litoral africano, tá? E 3 foram os locais de onde partiram esses negros que aqui vieram para se tornar as mãos e pernas do sistema colonial. Da costa da Guiné, para quem não sabe, fica no oeste do continente africano, no litoral. No Congo, o território que de certa maneira veio de muita... Do Congo, território que muito contribuiu para o envio de escravos para cá. O Congo fica na costa leste. E de Angola, pessoal. Aliás, a maior parte dos escravos que vinham para a Bahia vinham do território angolano. Beleza? Tchutchucos, aí vem um detalhe que pouca gente sabe também. E como é que os portugueses conseguiam essa mão de obra? Era só chegar lá e pegar? Não. A priori, pessoal, existiram 2 formas dos portugueses conseguirem escravos, tá? Coloca aí. A primeira forma é chamada de apresamento. Como é que funcionava o apresamento? Ele funcionava ou incentivando guerras, os portugueses incentivavam guerras, provocando tribos africanas, iam para cima, venciam e tornavam os capturados escravos, ou era por rapto. Expedições portuguesas entravam no coração da África ou nas tribos africanas próximas ao litoral e simplesmente raptavam os negros mais importantes. Geralmente quem? Os mais velhos, no sentido não de idoso, tá? Mas homens. Tinham também preferência por aqueles mais fortes e, se tudo desse certo, até mulheres, porque serviriam depois para fazerem a reprodução. Beleza? Outra forma de obtenção, pessoal, coloquem aí, é a partir da troca, que foi muito usual. Essa é interessante. Os portugueses perceberam que os africanos eles tinham muitas rivalidades entre si. Então eles perceberam também que podiam fazer o seguinte: eles contactavam uma tribo, naquela tribo eles faziam relações comerciais, por exemplo, a partir do escambo, oferecendo para eles miçanga, oferecendo para eles facas, espelhos, coisa muito parecida com o que acontecia aqui no Brasil em relação aos indígenas. E por sua vez, essas tribos capturavam os inimigos delas e entregavam para os portugueses. Então era basicamente uma troca no sentido de comércio mesmo, tá? Então reparem, isso demonstra o quanto os portugueses faziam questão de racionalizar a extração dessa mão de obra ali da África. Bacana?
E aí vem a parte mais bonita. Pessoal, os negros eles reagiram à mão de obra escrava durante toda a existência desse modelo aqui no Brasil. E a luta deles era uma luta justa. A resistência era uma resistência muito valorizada. E como é que elas podiam se manifestar? Elas se manifestavam por fugas, muitos fugiam das senzalas, fugiam dos núcleos produtores e iam para o interior. Existem até casos de outros que iam se reunindo no território litorâneo na tentativa de obter uma certa embarcação para retornar para a África. Nós temos a resistência a partir de suicídios. As mulheres, às vezes grávidas, cometiam suicídio para quê? Para impedir que os filhos se tornassem escravos. Mas isso também era repassado a quem? Aos homens, né? Os homens também cometiam suicídio. Afinal de contas, se tornando escravos, eles perdiam a sua liberdade. Nós temos revoltas, o que a literatura histórica pouco comenta, mas tivemos muitas revoltas inclusive violentíssimas contra aqueles que eram os opressores. Agora, a resistência que muitos conhecem e que geralmente as provas cobram é a resistência que vocês vão anotar. Era o quilombo. Lógico, ele partia do pressuposto da fuga, né? Mas o quilombo, ele se constituía como uma resistência, por quê? Porque o quilombo, pessoal, é um refúgio. O que é um quilombo? Pode colocar aí. O quilombo, pessoal, é um aldeamento escravo, ou o aldeamento de ex-escravos, que é o mais correto, né? E nesses aldeamentos, eles tentavam reproduzir o que era a tradição na África, os costumes africanos, inclusive até a escravidão. Só que os quilombos, eles acabavam se tornando núcleos escravos ou ex-escravos de forma tão espetaculares que podiam se tornar autônomos, no sentido até mesmo de serem, entre aspas, respeitados em alguns locais. Não todos, tá? E o mais importante dos quilombos foi o quilombo de Palmares. Tá joia? Então anota, pessoal, porque os quilombos, eles são muito importantes como modelo de resistência. Tá joia? Então matamos aí no item 2 a escravidão, a outra parte do MEL, que é a plantation. Vamos olhar a terceira? Então vem cá, pessoal. A terceira coisa que eu vou tratar com vocês é o terceiro elemento da plantation, é o que nós chamamos de latifúndio. Pessoal, primeiro acostume-se a chamar o latifúndio nessa região que a gente é o latifúndio. Primeiro, acostume-se a chamar o latifúndio, pessoal, pelo termo empresa açucareira, ou de forma muito genérica, o que pode acontecer de ser cobrado em prova, engenho de açúcar, tá? Eu gosto do primeiro termo, pessoal, porque quando eu falo empresa açucareira, eu falo do local onde tudo acontece. No local onde você tem o plantio, você tem a colheita e tem o preparativo para a matéria-prima. E olha só que coisas triviais que vocês vão ter que guardar. Primeira coisa trivial, pessoal. Quando eu falo da empresa açucareira, eu tenho que lembrar que a unidade principal era o engenho de açúcar. E o que é um engenho de açúcar, professor? Tá aqui, ó. Galera, esse aqui é uma reprodução artística de um típico engenho da região nordestina, desse período que a gente está tratando. Engenho, pessoal, é todo o latifúndio, é todo esse complexo que vocês estão vendo. O que era o complexo todo? Quais são os constituintes? Nós temos a Casa Grande, que é o local onde morava o senhor e a família dele. E pode reparar, pessoal, que a Casa Grande recebe esse nome pelo fato de ser grande mesmo, né? Porque o espaço aqui, ele era ocupado por toda a família do senhor de engenho. Não era só ele e o seu núcleo familiar básico, mas era toda a família. Os pais, os tios, os sobrinhos, tá legal? Mas o mais legal é lembrar que o nome Casa Grande faz uma referência também, pelo fato de ser grande, ao poder que esses caras tinham, ao grande poder político e econômico dos senhores de engenho. Beleza? Outra parte constituinte, a senzala. Galera, a senzala todo mundo sabe que é o local de moradia do escravo, né? Eu não gosto nem de falar moradia porque é mais habitação. É o local que praticamente serve como depósito. E ficava sempre próximo da Casa Grande por conta do sentido de fiscalização, de vigia. Beleza? Outra parte, pessoal, a parte mais importante é o engenho propriamente dito, também chamado Casa de Engenho. A Casa de Engenho, pessoal, era justamente um conjunto de instalações onde se fabricava o açúcar.
Dá uma olhada aqui. A moenda. Aqui do lado ficava a casa de purgar, que é depois quando você coloca o caldo de cana para ferver. Logo atrás ficava a parte dos moldes, onde o açúcar líquido era colocado em moldes para endurecer. Então esse complexo todo é um complexo que dá nome a toda a propriedade. É chamado casa de engenho ou só engenho. Tchutchucos, e uma última parte que encontra-se aqui também, eu coloquei até o óbvio, né? É a área de produção interna. Mas é uma área de produção interna, cuidado, tem uma pegadinha, como subsistência. É o seguinte, o engenho, ele produzia também para consumo próprio. E existia uma pequena área reservada para isso, porque era uma maneira de você criar uma região autossustentável. Então aqui nós temos o que muitos chamam de brecha camponesa. O que é uma brecha camponesa? A brecha camponesa ela pode ser entendida de duas maneiras. Ou o local onde você, senhor de engenho, faz o uso para produzir o seu gênero de subsistência, ou esse mesmo local era um local onde os próprios escravos podiam produzir para consumir e vender para ganhar um certo lucrinho. É legal essa segunda explicação da brecha camponesa, porque o senhor de engenho, quando permite tal ação do escravo plantar para consumo próprio ou para vender, ele está afrouxando as relações que existiam entre ele e o escravo. Tá legal? Então essa é a unidade principal, é o conhecido engenho. Mas olha que coisa interessante. Tchutchucos, o engenho ele não era sempre a mesma coisa, tá? Existiam dois tipos de engenhos. O primeiro engenho era o real. O real era um tipo de engenho que produzia o seu açúcar a partir de uma moenda que era movimentada por força hidráulica. Exatamente aquilo que eu mostrei para vocês naquela reprodução artística, tá? Esses engenhos eles ficavam próximos de rios, de riachos, e eles eram menos comuns. Por quê? Porque eles eram mais caros. Eram engenhos que pertenciam a grandes senhores de engenho. E o outro tipo, que era o tipo mais comum, é chamado de trapiche. E o que é o trapiche? É o engenho que era movimentado por força animal. E é até feio o nome, porque quando eu falo força animal, quem que é um animal? Podia ser o gado, podia ser o escravo, entenderam? Então esses eram os dois tipos de engenho que existiam. O hidráulico, que é o real, e o animal, que é o trapiche. Tá certo? Agora caia de costas. Existiam unidades produtoras de cana, pessoal, que nem engenho eram. Eram fazendas que a gente chama de fazendas obrigadas. E o que eram fazendas obrigadas? Eram locais que plantavam a cana, tinham escravos, mas não tinham o local para moer, não tinham o engenho propriamente dito. Então essas fazendas obrigadas, elas recebiam esse nome por quê? Porque elas eram obrigadas a levar a cana para serem moídas e transformadas em matéria-prima no engenho de alguém que tivesse o engenho propriamente dito. Tá legal? Então tá aqui, essa é a unidade principal dentro da grande empresa açucareira. A localização, pessoal, todo mundo já sabe. A maior parte dos engenhos dessa época colonial ficavam exatamente no território nordestino, tá? Mas uma coisa que pouca gente sabe, os primeiros, na verdade, eles nasceram em São Vicente. É só a partir de meados do século XVI, quando toda a produção canavieira foi para o Nordeste, por conta do que eu já comentei, clima, solo e até mesmo por conta da proximidade dessa região com Portugal, que São Vicente perdeu a característica de ser uma grande região produtora de cana. Então a localização que vocês sempre vão guardar na prova, Nordeste, é a localização mais comentada, é a localização em que mais houve engenho. Para vocês terem uma ideia, só aqui, pessoal, entre o século XVI e o século XVII, existiram cerca de 106 engenhos e pelo menos umas 200 fazendas obrigadas. Tá certo? Tchutchuco, só que nesse Nordeste, dois locais merecem atenção. Primeiro local, circula com muita garra Pernambuco, é talvez a menina dos olhos da produção canavieira do período colonial. E o outro, pessoal, é o recôncavo baiano. E o recôncavo baiano, ele também fazia a produção de tabaco. Tabaco interessante porque todo mundo lembra que era utilizado no comércio escravagista, por exemplo. Beleza? E para finalizar, pessoal, a gente nunca pode esquecer que a grande empresa açucareira, de forma geral, ela sobreviveu a partir da parceria que existia entre Portugal e Holanda. Relembrando,
A Holanda, ela não foi só responsável pelo dinheiro, ela foi responsável também pelo transporte, pelo refino, que é muito importante, ela dominava a área química para tal, distribuição, tá certo? Então, nesse item 3, pessoal, trabalhei com vocês o terceiro ponto da plantation, que é o latifúndio, beleza? Então, fechamos, pessoal, explicando para vocês o que significa a grande economia açucareira. E a partir disso, a gente pode entender a grande importância do Brasil para a economia da metrópole portuguesa, beleza? Para que a gente termine, pessoal, eu vou trabalhar um quarto ponto. Ele não está necessariamente ligado ao que significa plantation, mas é de suma importância compreender, para se compreender também como é que nasceu a dinâmica social aqui no Brasil. É a sociedade açucareira. De forma bem rápida, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu falo de sociedade açucareira, automaticamente, óbvio, eu tenho que lembrar do Nordeste, né? E grande parte dessa sociedade, ela acontecia nos engenhos. Então a gente saca, pessoal, que falar de urbanização nesse território era praticamente nulo. Quando eu falo de urbanização, eu falo de pequenas vilas, de arraiais, e o máximo que eu posso lembrar é de Salvador, que era a capital. Mas tudo nesse período, tchutchucos, era engenho, tá legal? Quais são as características fundamentais dessa sociedade? A primeira é uma sociedade pautada pelo patriarcalismo, e quando eu falo de patriarcalismo, eu falo não só da figura do engenho, mas da figura masculina. Reparem, isso praticamente é uma cópia da sociedade europeia. Segunda característica, é uma sociedade de caráter rural, lógico, porque se eu faço uma referência com engenho e falo que houve pouca urbanização, o meio rural é o meio em que essa sociedade opera. E por último, pessoal, aquilo que todo mundo tem que lembrar, que é o óbvio é o escravismo. Só que aqui no escravismo, vocês têm que lembrar que a relação que existia era uma relação de dependência. O escravo, não é que ele depende do senhor de engenho, é o oposto. É o senhor de engenho e os demais componentes da sociedade açucareira que dependem da mão de obra escrava. Então o escravo ele era as mãos e as pernas da economia açucareira. Qual que era o tipo de cultura? O tipo de cultura que existia nessa região era um tipo de cultura que reproduzia hábitos europeus. A língua, apesar de em muitos locais aqui no Brasil utilizarem a língua geral, o que é a língua geral? É uma mistura do português com tupi-guarani. Aqui você tem também a vestimenta. Para quem já viu novela de época ou filmes relacionados a esse período, pode reparar que a maneira como se vestiam os grandes senhores de engenho, ou quem orbitava o engenho, eram vestimentas europeias, tá legal? E o mais interessante quando eu falo de cultura que reproduzia hábitos europeus é até mesmo a culinária. Houve muito a adaptação da culinária portuguesa ou da culinária europeia a essa realidade, tá certo? E aí vem aquilo que geralmente as provas cobram. Quais são os componentes? Galera, os três componentes básicos dessa sociedade açucareira eram o senhor de engenho, a autoridade máxima, os homens livres, aqueles que faziam parte do complexo do engenho ou de uma fazenda obrigada. Quem eram? Eram, por exemplo, os mestres do açúcar, no caso do engenho, os especialistas na produção de açúcar. Homens livres podiam ser carpinteiros, podiam ser, por exemplo, comerciantes, eram padres, membros da Igreja Católica, ficavam sempre próximos a essas áreas produtoras. Então, homens livres eram todos aqueles que orbitavam as regiões produtoras de cana. Legal? E lá embaixo, na base, constituindo talvez aquele elemento mais importante do que a gente chama de sociedade colonial, o escravo. Tá certo? Pessoal, então tá aqui, olhando para essa sociedade, aquilo que todo mundo tem que lembrar. É uma sociedade que, se você sacou bem, é imóvel. Ela não permitia muito o que nós chamamos de mobilidade social, porque cada qual tem o seu papel estabelecido. Mas, sobretudo, pessoal, cada papel estabelecido era um papel determinado, e quem comandava toda essa determinação era o senhor de engenho. Fechou? Então tá aí, pessoal, conteúdo dado. Mas antes que eu me despeça, pessoal, eu vou passar aqui para vocês 4 coisinhas importantes, tá? Primeira delas, leiam sobre o assunto na apostila, lá na página que eu especifiquei no começo da aula.
Segundo, resolva aos exercícios complementares 3 e 5 das páginas 508 e 509. Resolvam também, pessoal, ao praticando na página 506. Minha dica, exercícios 1, 2 e principalmente o 3. E por último, tchutchucos, os exercícios na parte de habilidades. Tá lá na página 507, tá, pessoal? Basicamente são os exercícios de 1 a 6. Tá certo? Tchutchucos, forte abraço para vocês. Qualquer problema, me procure no Google Classroom ou no WhatsApp. Tá legal? Então, tchau, tchau.